dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Esta é a nossa mensagem para o sábado, dia 1º de agosto. Eu gostaria de falar sobre um tema que me é muito precioso, que é a mensagem do livro do Evangelho de João. Desde a minha adolescência eu tenho um carinho especial pelo Evangelho de João e, para ser sincero, é o meu evangelho favorito. E eu queria compartilhar um tema que ele desenvolve ao longo do Evangelho, que é Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Eu vou ler alguns versículos do Evangelho de João, naturalmente, para nós embasarmos a nossa fala de hoje. No início do Evangelho de João, ele começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 14, João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Agora pulando para o capítulo 14, verso 6 do Evangelho de João. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E mais um versículo, agora no capítulo 6, verso 63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, como nós lemos, a síntese desse evangelho é apontar para o fato de que Jesus, o Verbo de Deus, ele se fez carne. Muita gente fica imaginando nos seus pensamentos como é que Deus se parece, como é Deus. E na verdade, antes da vinda de Jesus, Deus se revelava muito ocasionalmente, nunca de forma direta, não é? De uma aparência direta, muito raramente, e sempre então tinha essa especulação. Uma vez que Jesus veio ao mundo, ele apresentou a natureza verdadeira de Deus, e é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Nós sabemos que na vida nós temos a grande questionamento de todos os filósofos sobre por que a gente está aqui. Então, essencialmente, existe uma pergunta que passa por todos os séculos e de uma forma consciente ou não, por cada um de nós também. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, é fundamental que cada um ele tenha um discernimento de qual é o seu caminho nessa vida. Por exemplo, qual profissão você vai escolher, com quem você vai se relacionar, com quem você vai se casar, para aqueles que ainda estão solteiros. E, fundamentalmente, como é que eu vou lidar com essa sede espiritual que Deus colocou no coração de cada um, essa busca pelo sagrado, pelo divino. E aí, gente, é importante dizer que essa sede pelo transcendental, pelo divino, ela é universal. Mas os caminhos que são apresentados ou são escolhidos por muitas pessoas, esse pode ser bem diferente. Então, nós precisamos lembrar, como diz o texto de Provérbios 14, 12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, nós vivemos num tempo onde o politicamente correto se tornou um ditador. Nós temos agora muitas restrições, até legais, de expressar os nossos valores ou a nossa opinião a respeito de temas que são sensíveis. E a gente precisa aprender, de uma certa forma, a conviver com essas restrições que elas estão aí, com a sociedade, que muda os seus paradigmas, e não deixar de professar a nossa fé. Por exemplo, o humanismo que impera hoje na nossa sociedade, no mundo inteiro, ele diz coisa do tipo: todas as religiões são boas. Na busca da felicidade, cada um tem direito de viver a vida da forma como julgar melhor. E a frase bastante ouvida, principalmente nos jovens: ninguém tem nada a ver com as minhas escolhas. Pois bem, nós sabemos que Deus, ele sempre
teve um relacionamento de respeito para com o ser humano. Isso é, ele criou o ser humano com livre-arbítrio exatamente pelo respeito que ele tinha, né, à sua criatura. Então, mantendo esse respeito, né, porque nós vivemos numa sociedade que se diz laica e democrática, então cada um tem sim o direito de escolher o seu próprio caminho e cabe a nós respeitar. Mas também precisamos, ao mesmo tempo, reafirmar nossa fé de uma forma bem clara e dizer, por exemplo, que só Cristo pode dar ao homem o caminho de vida eterna. Então, nós sabemos que há filosofias humanistas que até conseguem produzir uma sociedade funcional, com um nível de paz, de harmonia dentro daquilo que é possível. Mas a verdadeira paz de espírito para esta vida e a esperança para a vida vindoura, ela só se encontra no Deus encarnado, que é o Cristo. Há momentos, entretanto, de grandes desafios, né, onde a nossa fé ela é provada de uma maneira especial, e eu creio que a gente está vivendo um desses momentos hoje. E aí é bom a gente pegar um exemplo da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, coincidência, versos 66 a 69. Diz assim, só para contextualizar, essa fala que a gente vai ler agora, esses versículos, são logo após um sermão de Jesus, onde Jesus dizia claramente que ele teria que passar pela experiência da cruz, que muitos iam se escandalizar e etc. Então, diz o texto, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esse texto ele é particularmente precioso para nós, irmãos, porque, como eu falei, vivemos tempos difíceis, não é? E nesses momentos, como a nossa fé é desafiada de uma forma especial, e muitos estão sendo tremendamente desafiados, é importante a gente afirmar como Pedro, só existe palavras de vida realmente vindas da parte de Jesus. Outro aspecto que a gente precisa estar atento é o cuidado pela busca desenfreada pela felicidade. Recentemente eu ouvi uma frase dizendo que o desejo não é bom conselheiro, né? Muitas vezes o desejo, a ânsia por conquistar alguma coisa em qualquer área da nossa vida pode nos fazer esquecer os valores que são tão caros a Deus. Então, o mundo nos mostra que para ser bem-sucedido é preciso ser competitivo e ambicioso. A ética, muitas vezes, é vista como um empecilho para se alcançar o sucesso desejado. Mas é bom a gente reafirmar a cada dia que os que confiam no Senhor precisa se lembrar a cada momento, a cada dia, de que a nossa provisão vem de Deus. E também temos que lembrar que riqueza e prosperidade são coisas distintas no reino de Deus. E a palavra nos alerta contra a avareza, né, que é uma forma de idolatria. Com relação ao caminho, nós sabemos, né, que nós sim podemos escolher os nossos caminhos. Temos liberdade, porém não temos liberdade para escolher as consequências que este caminho, né, o caminho escolhido, nos conduz. E aí entra a questão profundamente espiritual que afeta tantos milhões de pessoas. Sabemos que o diabo ele é o pai da mentira, né? Porém ele é muito astuto e ele gosta de fantasiar a mentira com a roupa da verdade, né? O que é conhecido como falácia. E muitas vezes as pessoas vivem uma vida falaciosa, isto é, elas vivem uma vida baseada na mentira, né? E aí tem múltiplas formas de mentira. A mentira da desonestidade nos seus negócios, a mentira das traições nos relacionamentos, e assim vai, né? A vida, o mundo aí fora, ele vive de engano, de ser enganado. E é muito triste perceber quando nós, por qualquer circunstância, somos enganados, né?
principalmente quando a nossa vida e a vida eterna está em jogo. E aí é importante reafirmar, né, Jesus como verdade, aquilo que verdadeiramente tem valor e é de confiança, onde podemos depositar a nossa confiança e, em consequência dessa escolha, teremos paz em nossos corações. E caminhando para a nossa conclusão, então, nesses tempos que a gente está vivendo, né, eu não quero enfatizar os aspectos negativos, porque eles são tão evidentes, nós precisamos discernir o tempo. E precisamos ser relembrados a cada dia que nós não estamos sós. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Não é? Para o povo que andava em trevas, surgiu uma grande luz. Deus está conosco. E de que maneira a gente pode enxergar essa presença de Deus? Uma forma muito presente, né, e eficaz, a leitura da palavra de Deus. Ela é viva, não é uma letra, não é um bom romance, não é uma boa literatura. Ela é uma palavra que ela se torna viva à medida que nós a lemos. E aí, a cada decisão, a cada momento, para cada dia que se inicia, essa busca pela orientação de Deus através da palavra, ela é fundamental. Muitos desejam ouvir a voz de Deus de forma audível. Isso muito raramente vai acontecer. Não estou negando que possa acontecer. Mas não é dessa forma que normalmente o Espírito Santo trabalha. Ele trabalha fundamentalmente na minha vida, eu creio que na vida de muitos irmãos, através da leitura e da meditação da palavra de Deus. O segundo ponto é isso que nós estamos fazendo, né? Que os irmãos e irmãs, os pastores estão fazendo, é o compartilhamento, né, da nossa fé. É muito bom ouvir um testemunho de fé, de compromisso com a verdade de Deus, né? É fonte de bênção para as nossas vidas. E também é uma lembrança de que nós nunca estaremos sós. Terceiro ponto de que nós podemos ter acesso a Deus é através da oração, né? Essa coisa maravilhosa, a conversa com Deus, porque sabemos que nosso Deus, ele tem um coração receptivo. Nosso Deus é um Deus que tem o desejo de nos abençoar com toda sorte de bênçãos, materiais e espirituais. Então, irmãos, cabe a nós, nesse exercício de fé, não é, suportar com perseverança as tribulações, qualquer tempo. O tempo atual, né, é um pouco mais complicado, mas a vida sempre teve grandes desafios, guardando a fé, fundamentalmente isso, não é? Porque a tentativa do nosso inimigo é nos roubar a fé, a nossa esperança e o nosso amor. Por isso que é tão importante a cada dia ser capaz de reafirmar, independente das circunstâncias, se elas são favoráveis, se elas são neutras, se elas são contrárias, quais são os desafios, sejam financeiros, sejam na área da saúde, do relacionamento, nós podemos afirmar pela nossa fé que nós não estamos sós, que Deus está conosco. E que Deus, então, acrescente em cada coração aquilo que o Espírito Santo tem de mensagem para a sua vida no dia que se chama hoje. Oremos. Bondoso Deus, te louvamos porque o Senhor tem sido misericordioso, nos concedendo, Deus, a tua palavra encarnada, que é o Cristo, que nos trouxe o caminho, a verdade e a vida. Possamos conservar e desenvolver a nossa salvação, ó Pai, honrando a Ti e sendo o Senhor canal de bênção para nós, para nossas famílias, para todos os irmãos e para a nossa comunidade de fé. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Tenham todos um bom dia.